E aí, sexto ano, tudo numa boa? Voltamos aqui, né, para nossas aulas virtuais. E essa semana aí vocês vão ter duas videoaulas, né? A videoaula de conteúdo, que é justamente essa, e a videoaula de resolução de exercícios, tá? Hoje nós vamos iniciar, né, o capítulo 3, né, do livrinho de vocês, que tem como título Atenas e Esparta, tá? E é importante destacar que esse período da história grega, aí que nós vamos debater hoje a partir aí da página 178, né, e 179, vai destacar, né, o chamado período clássico, o período no qual apareceram as cidades-estado. E por esse motivo, né, como esse capítulo tem uma extensão bastante longa, é necessário explicar o que foi o período arcaico, a origem das cidades-estado, da polis grega, a sua organização interna, tá? E também o início do capítulo, aí falando especificamente da cidade de Esparta, tá bom? E na próxima aula de conteúdo, nós vamos ver a cidade de Atenas, tá certo? Do período arcaico até o período clássico, vamos ver na aula que vem, tá bom? Então, pegue aí o seu livrinho digital, abra na página 178. Caso você ainda não tenha acesso ao livro digital, baixe, né, com seu aplicativo, né? E se você não puder utilizá-lo, né, por algum motivo, né, use seu livro físico mesmo, abra, acompanhe os slides. Quem está sem livro também, né, copie o material que está presente nos slides. Vamos colocar aí para vocês o conteúdo do livro digital na íntegra. Assista a aula, pause, copie, certo? Tire dúvidas com a gente na live, tá bom? Então, começando aqui. Gente, para falar, né, do início do capítulo, nós temos que demonstrar como vai surgir as cidades-estado da Grécia, tá? Segundo o grande historiador Fuster de Colanges, a Grécia não existia na região da Península Balcânica uma unidade política, né? Houve sempre uma fragmentação do poder político, né? Só que durante, né, os primeiros períodos da história grega, né, no qual a Península Balcânica passa a ser habitada por outros povos, além dos que já viviam, né, a partir de uma imigração de povos indo-europeus, né, vindos lá de partes distantes da Ásia, para chegar na Península Balcânica, né. Chegaram primeiro, como nós estudamos no primeiro capítulo, né, num período chamado pré-homérico, os aqueus, que vão construir aí a civilização creto-micênica, vão, né, desenvolver alguns territórios importantes aí na Grécia continental, né, e também nas ilhas do Mar Egeu. Vimos também posteriormente, por volta, né, do ano de 1800, a chegada de eólios e jônios, né, os jônios que vão dar origem, por exemplo, à cidade de Atenas, na região da Ática, né, posteriormente falando. E também, por volta entre o ano de 1200 e 1100, vai chegar também na região os dórios, que inclusive vão ser grandes guerreiros, né? Vão ter aí uma tecnologia que era desconhecida dos povos helênicos nesse período, que era o ferro, né? A maior parte dos povos que viviam na região da Península Balcânica anterior ao ano de 1100 desconhecia o uso do ferro, né? Somente os dórios vão fazer isso, e por essa tecnologia de guerra, eles vão destruir, né, a civilização creto-micênica, né, as cidades jônias, as cidades eólias, né, as cidades aqueias, vão submeter esses povos que vão ser obrigados a se dispersar por várias partes do território da Península Balcânica. E essas grandes civilizações vão dar origem a pequenas comunidades, que vão ser construídas através de migração e também pelo território ser totalmente ou quase que acidentado, né? Uma cadeia, várias cadeias de montanhas, né? E a questão geográfica também vai contribuir para essa fragmentação política que havia, mas a unidade cultural vai permanecer. E a gente vai explicar por quê, tá? O que acontece? No chamado período homérico, né? O período recebe esse nome pelo fato que vai acontecer entre 800 e 600 a.C., né? Esse período vai ter esse nome porque ele vai ser registrado principalmente pelos aedos, que são os poetas, os rapisouros, né? Aqueles responsáveis por pegar as narrativas populares e escrevê-las e compilá-las, né?
E as duas grandes principais obras do Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, né, que vão ser escritas entre 750 e 700 a.C., né, no século, dentro do século 7 a.C., né, elas vão contar a expansão que a civilização minoica vai fazer em relação aí a algumas colônias, né, com a chamada Guerra de Troia, a Guerra dos Gregos contra os troianos. Vale ressaltar que os troianos também faziam parte da Península Balcânica, e se a gente puder dizer assim, miticamente falando, eles também eram descendentes de gregos. Eu também vou dar origem a gregos, né? E é importante destacar que tanto na obra de Homero como na obra de Hesíodo vai estar presente um pouco da relação das narrativas populares com a história do que realmente pode ter acontecido naquele período, certo? São fontes importantes para o estudo do período homérico, né? E a Ilíada, que vai contar a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, né, que vai contar a história de Ulisses ou Odisseu, né, de volta da Guerra de Troia para sua terra natal, a Ítaca, né, no qual onde ele vai enfrentar alguns perigos importantes, né, como a tentativa de ter o seu território tomado pela nobreza da localidade. Vai explicar um pouco sobre as classes sociais e as comunidades que viviam nesse período na Grécia, né, como a questão econômica, como a questão política, né, que nós vamos destacar um pouco também, que tudo isso vai dar origem às cidades-estado, tá? O que acontece, gente? Na passagem do período homérico, por volta do ano 800 a.C., até o surgimento do período arcaico, né? Até o surgimento do período arcaico, de 1200 a 800 a.C., né, onde vai surgir o período arcaico. Inclusive tem a datação no slide de vocês, né? Esse período, né, ele vai ser explicado a partir principalmente da chamada comunidade gentílica, né, que era uma espécie de clãs familiares, né, e que vão se estender para além das famílias comuns, tá? Principalmente famílias aristocráticas, né, que tinham a posse das terras, que vão submeter os habitantes daquelas regiões, né, que vão conseguir vencê-los, vão adquirir as melhores terras, né, e uma sociedade que vai se organizar com características patriarcais, né. O chefe da família, né, o pater, né, ele era o responsável, né, escolhido por uma assembleia, né, onde apenas os grandes proprietários participavam, né, para escolher o líder, né, ou um rei, se a gente puder dizer assim, né. A parte do gênero aonde se organizava a aristocracia e a nobreza era chamado de oiko, né. O oiko era uma localidade onde a nobreza morava e existiam vários agregados, né. Existiam trabalhadores livres, comerciantes, chamados de demiurgos, né. E havia também, né, aqueles considerados camponeses e com condições sem terra, né, e próximos a de escravos, que eram chamados de tetas, né. Só para você ter uma ideia, aqueles que viviam dentro das terras do oiko, né, eles tinham condições muito melhores de quem vivia em terras separadas delas, né. Outra coisa importante a se destacar, que além dessa parte aristocrática, né, onde se organizava os gêneros, havia também as outras partes, né, que eram, de certa forma, como é que eu posso dizer assim, que rodeavam em torno do oiko, né, que eram onde viviam, né, uma espécie de artesãos, de comerciantes, né, de pequenas comunidades aldeãs chamadas de demiurgos, tá? E os tetas, eles eram trabalhadores sem terra que perambulavam dentro dos gêneros, né, dessas partes que compunham o gênero. Ora eles trabalhavam para os demiurgos, ora eles trabalhavam aí dentro dos oicos, né, para a elite patriarcal, né, para a elite aristocrática. E com o passar do tempo, os gêneros eles foram crescendo, né? Só que uma coisa unia tudo isso: o chefe da família, né, aquele que era escolhido para ser o rei ou líder do gênero, né, ele recebia atribuições que somente os homens poderiam ter. Por exemplo, somente eles podiam ter participado dos ritos
religiosos, certo? Tinha função sacerdotal. Também eram senhores da guerra, né? Eles eram líderes militares e também autoridades jurídicas. Eles eram figuras tão importantes que quando eles morriam, eles eram enterrados no quintal de casa, né? E com o passar do tempo era construído um altar e um culto religioso aos antepassados, né? E por esse motivo, esses ancestrais passavam a ser reverenciados como deuses. É por isso que quando a polis vai se constituir, a aristocracia daquela cidade-estado vai se dizer como descendente dos deuses, né? Que vem desse período. Assim vai se criar a mitologia grega e também a primeira divindade da Grécia, né? Que é comum a grande parte das cidades-estado, que é o lar, né? Que é o fogo sagrado, Hestia, né? A deusa do lar, né? Posteriormente reverenciada como a deusa do lar, né? E que em torno da onde era construído, né, a cidade dos mortos, né, a necrópole, né, aonde esses grandes líderes morriam, né, as comunidades iam crescendo, iam se juntando, e em torno dela, da cidade dos mortos, ia surgindo, né, aquilo que o Fustel de Coulanges vai dizer, a cidade dos vivos, né? E então, a partir da característica religiosa e dos ritos sagrados, vai se constituir uma aristocracia, e essa aristocracia vai trazer a própria constituição da polis, né? Com as melhores terras, com as leis que eram fabricadas e consuetudinárias, né? Com a organização política, né? E também com o domínio das atividades e dos cultos religiosos, certo? E nesse período da questão política também eram excluídos estrangeiros, eram excluídos, né, as mulheres e crianças, né? E só quem podia participar eram membros da aristocracia, coisa que de início foi trazida no período arcaico para a polis grega, certo? No período arcaico, quando as cidades começaram a se diferenciar, né, uma das coisas que unificava todas as cidades-estado, certo? Eram justamente, né, 3 coisas importantes. A primeira delas é porque o líder ou o rei era escolhido dentro da aristocracia, né? Segundo, havia ou conselhos, né, ou câmaras, né, assembleias que eram organizadas entre as cidades-estado. Por exemplo, em Atenas tinha a Eclésia, que era a Assembleia Popular, né? Em Esparta tinha a Apela, que era a Assembleia do Povo, mas também tinha conselhos, né? O Areópago, né, em Atenas, que era o conselho aí dos anciãos, e também aqueles responsáveis, né, pela questão da justiça, como os arcontes, né? E também em Esparta tinha os conselhos, né? Tinha a Gerúsia, que era o grupo dos cidadãos acima de 60 anos, né, responsáveis, né, pelas leis e etc., né, e também por fazer a Constituição e fiscalizar aí as outras assembleias, né. Tinha a Apela, que era a Assembleia Popular, no qual os cidadãos acima de 30 anos tinham direitos políticos, nascidos na região da Lacônia, né, ou na própria cidade de Esparta, né. A Lacônia era a região onde a cidade de Esparta, né, vai crescer e dominar, tá? A região da Lacônia e da Messênia, né? Eles eram chamados, né, naquela região de lacedemônios, né? E também havia o Conselho dos Éfaros, que eram justamente, né, os juízes, aqueles que eram responsáveis por decretar, né, a guerra ou a paz, tinham o poder de julgar inclusive os reis, que eram escolhidos apenas em número de 5, né? Se você tiver assistido o clássico filme, né, que inclusive é um dos primeiros filmes produzidos pela Marvel, né, no cinema moderno, se a gente puder dizer assim, né, do Frank Miller, né, Os 300, que era baseado no quadro do Frank Miller, Os 300, né, que vai contar a história da Batalha de Termópilas, né. Lá, o Conselho dos Éfaros proíbe o Leônidas de sair com os seus 300 bravos soldados, né, para lutar contra os persas, porque estava havendo festivais importantes, né, e a religiosidade era algo muito ritual em Esparta, muito, como é que a gente pode dizer assim, auspiciosa, muito supersticiosa, né.
e que se eles fossem para a guerra naquele contexto, eles poderiam sofrer, né, alguma derrota, mesmo com o treinamento, né, com toda a experiência que os espartanos tinham na guerra. E foi justamente isso que aconteceu, certo? Só para vocês terem uma ideia da importância dos éforos. Gente, vou passar aqui o slide, né, para vocês verem a nossa agenda, que eu tinha esquecido de falar, tá? Página 180, aí desenvolver e aplicar, né? E 185 e 186 também desenvolver e aplicar, que nós vamos responder junto com vocês na nossa aula de exercícios, viu? Não esqueça, essa é a agenda da semana, então anota aí, certo? Vai estar presente também na nossa aula de resolução de exercícios, mas anota já, né? Para vocês irem treinando e resolvendo os exercícios, para quando chegar na aula de exercício já tá bem, né? Organizar as coisas, para não esperar somente pela gente, né? Resolve, né? Leva a dúvida para tirar aí na live, tá? Agora, peguem aí o livro de vocês, abram na página 178, né? Que nós vamos começar a usar o livro digital para explicar um pouco da cidade de Esparta para vocês, depois dessa introdução feita sobre a origem das cidades-estado, tá? Pronto, gente. O que acontece? Aqui é o nosso livrinho 3, certo? Né? Vamos abrir aqui no capítulo 3, Atenas e Esparta. E vou descer aqui para a gente entender um pouco sobre a cidade de Esparta. Tá? Ó. A cidade de Esparta, né, que é uma das mais famosas aí, né, de Atenas. Primeiro lembrar que você já conhece a organização de uma cidade-estado, né? A cidade-estado que vocês estudaram comigo lá na Grécia, quer dizer, lá na Antiguidade Oriental, todos vocês já estão familiarizados com ela, tá? É uma cidade independente que tinha as suas próprias leis, certo? Tinha um certo território definido, né? E também, né, tinha o seu próprio governante. Dependendo de cada cidade-estado, era um tipo de governo diferente, que vai evoluir desde as monarquias e aristocracias até a democracia em Atenas, né? E Esparta, de uma aristocracia a uma oligarquia. E na prática, né, havia também uma diarquia, onde era escolhido entre as famílias mais importantes 2 reis, mas quem na prática mandava era o corpo de cidadãos, né, e as suas instâncias, tá? Que era tido como um regime oligárquico, onde poucas pessoas participavam. Apenas 5% da população em Esparta era considerado cidadão pleno, tá? Então, a cidade de Esparta se localiza em uma região chamada de Lacônia ou Lacedemônia, uma região que fica ao sul da península do Peloponeso, né? Dentro, né, do território grande da Península Balcânica, tá? Os espartanos, né, eles vão passar a ser conhecidos na história como exímios e grandes guerreiros. E essa história remonta, né, o seu passado primitivo, lá na época da chegada ou da leva dos povos que vão dar origem aos gregos, né? Os antigos dórios, que destruíram a civilização creto-micênica, vão ocupar parte da Grécia continental, em especial na região do Peloponeso, vão submeter os povos que viviam na região da Lacônia, que vão ser descendentes de povos minoicos, né? Que em sua característica eram jônios ou aqueus, tá? E vão dominar a região da Lacônia e a região da Messênia. E através do controle político dessas duas regiões, a população que lá vivia, né, vai ser tratada de duas formas. Aqueles que eram nobres, detentores de terra, vão continuar tendo as suas terras, mas vão se submeter às leis espartanas. Esses habitantes eram chamados de periecos, certo? Eles continuavam tendo seus direitos econômicos e sociais, tinham uma certa organização política autônoma onde eles viviam, controlavam politicamente aquela região que eles viviam, mas eram submetidos à Constituição e às leis espartanas, certo? Havia também os ilotas, né, que eram aqueles habitantes que foram submetidos na região da Messênia e também na região da Lacônia, né, e foram transformados em escravos do Estado, né? O nome ilota, em uma tradução vulgar, quer dizer aprisionado, né? Aquele cara que trabalhava, né, e que recebia um punhado de terra para trabalhar para os espartanos
entregando a ele metade daquilo que produzia e posteriormente, né, um imposto pago em produtos para poder sobreviver, certo? E era assim que os espartanos sobreviviam com o mínimo possível, né, com a sua autossuficiência, para poder participar principalmente das atividades públicas e militares, certo? Das atividades públicas e militares, né? O militarismo espartano era grande porque a região da Lacônia era uma região grande, né? Era talvez muito maior, né, do que a região da Ática. Só para vocês terem uma ideia, quando o Esparta vai conquistar aí, no final do período arcaico e início do período clássico a região da Messênia, né, a cidade de Esparta vai controlar um território de aproximadamente 5.000 km², né? Então, essa civilização, ela tinha como característica a eugenia. Como assim? Eles eram formados desde criança, né, para serem exímios soldados. E caso nascesse alguma criança, seja do sexo feminino ou do sexo masculino, com algum problema de saúde, essas crianças elas eram assassinadas. Só para vocês terem uma ideia de tão radical que eles eram. Porque eles queriam criar uma raça de guerreiros muito poderosos, né? E era importante que as mulheres também fossem saudáveis, participassem de atividades esportivas, né? Tinham uma certa autoridade dentro da sociedade, diferente de outras cidades-estado, inclusive como Atenas, tá? Eram mães e quando os homens estavam fora, na maior parte do tempo, né, eram chefes de família, né? E também controlavam os negócios, o comércio, as atividades rurais que aquela propriedade possuía, certo? Que os esparciatas possuíam. Os esparciatas ou espartanos eram a elite, né, da cidade de Esparta, apenas 5% da população, e eles tinham as melhores terras, né? E por incrível que pareça, né, nunca existiu em Esparta uma tirania, um governo com características totalitárias e absolutistas, né? Os espartanos tratavam quem era considerado cidadão, né? Inclusive ele chamava de homoi, ou grupo dos iguais, né? Aqueles que eram nascidos naquela região, tá? E eles eram submetidos a um treinamento e uma educação muito rigorosa, né? Esse treinamento consistia em uma criança ao completar 7 anos de idade, principalmente do sexo masculino, era entregue ao Estado e tinha uma espécie de educação pré-militar, né? A criança tinha que aprender a sobreviver sozinha, tinha que aprender a treinar junto com outros, né? Eram os éferos que cuidavam aí, né, um dos conselhos, né, da fiscalização e do treinamento dos jovens, né, da educação das crianças. Esse tipo de educação severa, rígida e dura era chamado de egogê, né, agogê, né, que era uma educação voltada para a questão militar e para a guerra, né. E era importante destacar que ao se tornar parte da vida adulta, né, aos 18 anos de idade, né, para tornar-se membro realmente da sociedade espartana, como a população de ilotas e de periecos era muito maior que a população espartana, certo? Só para vocês terem uma ideia, por volta entre a passagem do século 6 a.C. para o século 5, né, do período arcaico para o período clássico, a população espartana de fato eram aproximadamente 15.000 pessoas somente, certo? Para passar, né, para a vida adulta e posteriormente ser considerado cidadão, os meninos tinham que passar por um ritual de passagem que se chamava críptia ou cripteia, que era o assassinato do maior número de ilotas possível, né, para provar que ele era realmente um bravo guerreiro e posteriormente poderia fazer parte tanto das instituições espartanas como também do exército, certo? É importante destacar isso. Então, esse grande treinamento militar, ele foi explicado por alguns motivos. Primeiro, pelo contingente gigantesco, né, de ilotas que lá viviam. E segundo, porque na região da Lacônia, com os povos que eram submetidos, eles se organizavam muitas vezes em revoltas, né? Por exemplo, a população de ilotas, de tempos em tempos, organizavam revoltas contra o Estado espartano, né? Apesar deles serem submetidos, de pagar impostos e viverem, inclusive, muito melhor, né,
do que em algumas localidades ou outras cidades e estados do que a condição de escravos, né, eles podiam, né, se revoltar contra o Estado espartano. Isso acontecia muitas vezes. Esse era um dos motivos também do militarismo, né, espartano. Outra coisa importante a se destacar é que o comércio não era algo bem visto pelos espartanos. A eles era permitida apenas a arte da guerra, né, participar das instâncias políticas e também da guerra, né, do exército. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que acontecia todos os dias, né, é que os homens eles tinham que fazer, né, na comunidade no qual ele participava como guerreiro, né, de uma espécie de ceia coletiva, que acontecia todas as noites. O nome dessa ceia chamava Sístia. E todo cidadão espartano, né, recebia da comunidade de ilotas e de periecos, que eram comerciantes, trabalhadores livres, artesãos, certo? Um soldo ou um pagamento, né, em produtos para sustentar, né, essa refeição coletiva que era feita entre os soldados, né? No filme 300 de Esparta mostra, né, a forma como isso era feito, como uma espécie de jantar coletivo entre os guerreiros, etc, né? Isso é importante destacar. Então, isso faz parte um pouco do cotidiano dos espartanos, certo? Quando nós formos falar do período clássico, no qual Atenas vai se desenvolver, né, por conta das invasões dos persas, né, das famosas guerras médicas, no capítulo seguinte, nós vamos ver a evolução tanto militar, política e social de Esparta, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube. Não deixe de responder às atividades do portal, para que vocês não tirem aí uma nota baixa na MA de vocês, tá? Acompanhe os exercícios que vão estar postados para vocês aí na Agenda Edu e as videoaulas também. Um grande abraço e até a próxima.